Vamos abrir as nossas Bíblias em Atos 16. Enquanto vocês abrem, só falar um bocadinho do começo desse culto. A Letícia, a nossa ministra Letícia, quando começou o louvor, no primeiro louvor, ela resumiu a minha palavra, a minha pregação. Então, essa palavra está resumida no primeiro louvor que a ministra Letícia teve aqui em adoração, e agradeço ao Espírito Santo por isso. Não sei se ela sabe o que eu ia pregar hoje, eu acho que ela não sabia. Mesmo que ela soubesse, mas eu não sabia que ela sabia, se ela soubesse. Então, para mim foi uma resposta, assim, porque quando eu cheguei, eu ainda vinha no carro, vinha falando para o Alcides, que parece que tinha alguma coisa que ainda estava me faltando. Será que é mesmo isso? Será que eu vou conseguir passar a palavra? Será que essa palavra não era só para mim? E, de repente, quando ela começou a cantar, uau, Cristo está aqui. O Espírito Santo está aqui. Agradeço a Deus pela vida da Letícia, pela vida da Hélida, do Jonatas. Que o Senhor possa abençoar vocês de uma forma assim, sobrenatural a cada domingo. E que a cada domingo aconteça isso, não só com a minha vida, mas com a vida de cada um de nós que estamos aqui. Que o Senhor possa usar a vida de vocês, os três, para trazer palavra, para trazer confirmação através do louvor. Porque o louvor tem um poder muito grande na nossa vida. O louvor tem um poder assim, extraordinário. Que o louvor, ele quebra cadeias, ele quebra muita coisa. Ele quebra o poder da murmuração na nossa vida. Que em vez de murmurarmos, se estivermos a adorar, nós veremos o céu se abrir. E quando nós murmuramos, os céus se fecham. Então o louvor tem um poder tremendo na nossa vida. Amém? Atos 16, de 25 a 31. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. Aqui só um pequeno parênteses. Eles não só cantavam, eles oravam. E eles também não só oravam, eles cantavam. Eles oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos o escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas. E foram soltas as prisões de todos. As prisões foram soltas não só de Paulo e Silas, que estavam adorando e estavam orando. Foi as prisões de todos. E acordando o carcereiro, e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas, e tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para ser salvo? E eles disseram: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. Amém? Então nós vemos já aqui, já na palavra, antes mesmo de entrar nela, no que eu vou pregar, trazer para vocês, a gente já vê que eles oravam e cantavam. E se eles cantavam para os outros presos ouvirem, que aqui diz, não é? E os outros presos os escutavam. Naquele tempo, as cadeias eram espécies de masmorras, não é? E o capítulo, né, antes, os versículos antes, dizem que eles foram presos porque eles libertaram uma menina, uma moça, né, que ela tinha um espírito adivinhador. Não sei se vocês conhecem essa passagem. Então, eles foram presos, não é por esse motivo, eles foram presos injustamente e eles foram açoitados, eles foram castigados por algo que eles não fizeram, injustamente. Então, e o carcereiro recebeu uma ordem que eles fossem presos no local da cadeia, aonde não houvesse hipótese deles fugirem. Além deles serem presos no pior lugar da cadeia, ainda os pés deles foram atados a troncos. Não havia como eles fugirem.
Se eles estavam no pior lugar, a gente vê em filmes, não é, em séries, que os calabouços era mesmo no subterrâneo, tudo escuro, tudo úmido, com ratos, a pior situação que o ser humano, né, podia ter de castigo, né, era estar preso, ainda mais injustamente. E a gente percebe que como aquilo era numa masmorra, aquilo era escuro e era pedras grossas. Não se ouve tão fácil que um murmura com o outro dentro de uma divisão, de uma cela para outra, certo? Então, eles deveriam aqui estar cantando em alta voz. Eles não estavam só sussurrando um com o outro. Olha, Paulo, vamos orar, Silas, vamos cantar. Não era só um canto, não era só um sussurrar, era alto. Eles cantavam de uma forma que os outros presos ouviram. Algo que estrondou de uma forma que veio um terremoto e moveu tudo aquilo. Não era um louvor qualquer. Era um louvor que saiu de dentro da alma deles. Era um louvor que foi arrancado do íntimo, da força mais profunda deles. O mais sincero possível deles. E eu oro a Deus hoje que nós possamos alcançar esse lugar de adoração, dessa adoração tão profunda, tão genuína, que sai do nosso coração. Que a gente possa, independentemente de onde a gente esteja, do que a gente esteja passando, que a gente tenha essa adoração como Paulo e Silas tiveram. Nós aqui somos poucos, mas eu acredito que o nosso louvor, ele rompe o céu, ele rompe essas paredes, e alguém há de ouvir os nossos louvores. Porque o nosso louvor, ele toca o céu. E nós temos visto, não é coincidência o que aconteceu hoje. Isso nem tem a ver com a minha introdução ainda, mas é só pelo que aconteceu logo no começo do culto. Não é coincidência ela cantar uma canção que é tudo o que eu trago, o que eu estudei, o que eu orei, o que eu busquei. Não é coincidência. Nós não vivemos por coincidência. Nós vivemos pela graça, nós vivemos pela revelação do Espírito Santo. Nós vivemos pelo discernimento que o Espírito Santo nos dá. Amém? Então, eu acredito que a nossa voz, ela vai romper essas paredes. Ela vai romper essa parede, esses homens aqui do lado. Eles vão ouvir a nossa voz, eles vão ouvir a nossa oração. E eles vão desejar vir cá, entender o que se passa nesse lugar. Amém? Em Atos 16, nos ensina que a adoração genuína como arma de guerra, ela não depende das circunstâncias que nós vivemos. Ela não depende do nosso momento. Ela não depende da minha dor. Ela não depende da tua situação financeira. Ela não depende se você está doente. Ela não depende se hoje não estou afim. Ela não depende de nada disso. Ela não depende. A adoração genuína que gera uma arma de guerra na nossa vida, ela não depende das circunstâncias, nem física, nem material, nem espiritual, nem emocional nossa. Ela abre caminhos sobrenaturais e impacta todos que estão ao nosso redor. A nossa vida, como adoradores, ela tem que impactar quem está ao nosso redor. Que foi o que aconteceu com Paulo e Silas na adoração deles. Tanto eles impactaram o carcereiro, que ele viu o que aconteceu, que aquilo não era natural, que aquilo não era algo comum. E ele chegou a eles de joelho e disse: o que eu preciso fazer para ser salvo? Ele sentiu, ele percebeu que algo ali foi sobrenatural, algo ali não foi natural. Em Atos 16 nós encontramos uma das cenas mais impactantes da caminhada cristã. Paulo e Silas, injustamente, eles foram presos, foram açoitados com varas, né, que na palavra diz. Eu fico imaginando, gente, a gente levava algumas varadas, né, do pai e da mãe, a mãe adorava então vara da goiabeira, né, que aquilo verga e não quebra. E aquilo doía. E a gente corria, então era onde pegava, ou era nas costas, nas pernas, aonde pegava a varada, e aquilo doía.
E a gente conseguia fugir dela, a gente pegava no máximo 2 varadas. Agora eu fico imaginando eles. Eles foram açoitados, eles ficaram sangrando, ficaram cheios de feridas, de tantas varadas que eles levaram. E eles ficaram, ainda, além de estarem assim, todos magoados, sangrando e algemados, de tanto serem açoitados, eles decidiram fazer algo surpreendente. Ao invés de reclamar, ao invés de murmurar, qual foi a decisão deles? Orar e cantar louvores a Deus. Na dor, nesse lugar de dor, nesse lugar de escuridão, nesse lugar onde cheira mal, aonde nós mesmos conosco, há áreas da nossa vida que nós sabemos que ainda cheira mal. E nesse lugar, nessa área da nossa vida, tem que surgir, tem que brotar a oração e o louvor, a adoração ao Senhor. O ambiente, ele era um ambiente hostil, um ambiente mau, que cheirava a podre. Eu fico imaginando que ele deveria chegar, fico imaginando, né, que a água deve pingar lá para baixo, depois aquele cheiro de umidade, que eu detesto cheiro de umidade, ratos, então, nossa, deve ser um lugar assim horrível. E nesse lugar, o coração deles estavam cheios de fé, porque eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam em quem eles deveriam abrir a boca e clamar. Mas não era um clamor assim, ó Deus, livra-me daqui, não. Eu te adoro, Senhor, porque Tu és grande, Tu és Senhor. Eu imagino que era essa a adoração deles. Eu imagino que era uma adoração de exaltação ao nome do Senhor. E nesse momento que nós adoramos a Deus assim, sem lembrar da nossa dor, que nós somos pequeninos, ó, sou tão miserável, o Senhor tem misericórdia de mim. Não, que a misericórdia dele já nos alcançou. Nós já temos a graça dele sobre a nossa vida. Então, qual é o louvor que nós temos para dar a ele? É exaltar o nome dele, é mostrar a grandeza dele ao mundo, àqueles que estão ao nosso redor. E aquela prisão, ela foi transformada num altar de adoração. O local menos improvável, foi um local que foi levantado como um altar para adoração. Por isso, nós temos que tirar daqui uma lição muito importante. Independentemente do local onde nós estamos. No meu trabalho, só eu sou crente. Um exemplo, ninguém mais é. Vou participar daquela mesinha, daquelas conversas. Não. Eu tenho que ser a luz naquele lugar. Eu tenho que ser aquele que vai levar a palavra àquele lugar. Eu tenho que ser aquele que vai fazer esse lugar que cheira mal, cheira bem. E fazer balançar as estruturas desse lugar. Eu não tenho que assentar a mesas, porque há mesas que nos traz condenação, há mesas que nos traz morte, há mesas que nos traz condenação. E Paulo e Silas, depois mais para frente, depois do versículo, acho que no versículo 34, diz que ele, o carcereiro, lavou a ferida deles, os dois, e levou eles para a casa deles, assentaram à mesa deles e ceiaram. Depois que houve o quê? Depois que houve uma libertação, depois que houve uma mudança de mente do carcereiro, uma mudança que transformou a vida dele, ele desejou sentir aquilo que eles estavam cantando, aquilo que aconteceu naquele lugar. Aquele mesmo que colocou eles no pior lugar da prisão, foi o que lavou as feridas deles e que serviu uma refeição para eles. Por isso que nós, aonde nós estamos, seja no nosso trabalho, até mesmo na nossa família, eu na minha família não tenho quase ninguém convertido. Mas eu não posso sentar na mesa deles e participar da condenação deles. Participar de palavras, participar de situações que vai trazer condenação para a minha vida. Eu tenho que ser luz naquela mesa. E foi o que eles fizeram, foi o que eles foram.
eles foram luz, eles foram aquela porta, ponte de ligação entre a escuridão para a luz. Há muito que aprender nessa passagem de Paulo e Silas. Nós vamos refletir sobre 5 lições preciosas dessa poderosa passagem. Vamos ver como a adoração, de fato, é uma poderosa arma de guerra. Primeiro, a adoração não depende das circunstâncias. No versículo Atos 16, 25. A circunstância deles, de Paulo e Silas, era uma situação de sofrimento, como já falamos e vimos, não é? Feridos, injustiçados, maltratados. Mas não foi isso que fechou o coração deles, não foi isso que limitou eles a deixar que a fé deles fosse abafada pela dor. Humanamente falando, eles tinham todos os motivos para se calarem, eles tinham todos os motivos para murmurar, para reclamar, para virar as costas para Jesus, porque eles fizeram o quê? Eles estavam fazendo o que era certo. Eles libertaram uma pessoa que estava cativa, eles libertaram aquela jovem, ela deixou de ser escrava, ela saiu do pecado, ela deixou de ser porta de contato com o reino das trevas para contaminar vidas, porque ela era adivinha. Eles fizeram tudo que era certo. Muitas vezes é o que acontece conosco. Nós estamos fazendo tudo certo, estamos caminhando, estamos buscando a palavra, estamos a cada dia nos santificando, nos purificando. Aí, de repente, acontece algum imprevisto na nossa vida. Aí vem aquele pensamento: puxa, mas estou fazendo tudo tão certo, e o vizinho faz tudo errado, está correndo tão bem a vida a ele. Vem ou não vem muitas vezes esse pensamento à nossa cabeça? Né? Dizimamos, ofertamos, damos primícias, aí o nosso carro constantemente está na oficina. Aí o vizinho aparece com o carrão mais bonito a cada semana. Leva a gente a pensar ou não leva? E o que eles fizeram? Manualmente eles tinham todos os motivos para se calarem, se angustiarem, se fecharem naquele lugar escuro. E eles não fizeram. No entanto, eles decidiram louvar a Deus no meio da dor. Isso nos ensina que a verdadeira adoração nasce da convicção e não da conveniência que nós vivemos. Não nasce desse lugar. Se eu estou bem, eu adoro. Se eu estou mal, eu me calo. Não. Nos mostra que a verdadeira adoração nasce da nossa convicção em Cristo, na palavra, porque nós não vivemos por aquilo que nós vemos e nem por aquilo que nós sentimos. Nós vivemos por aquilo que nós cremos, e cremos na palavra de Deus. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus Redentor, que veio nos resgatar, veio nos redimir do pecado. Louvar quando tudo está bem é muito fácil. A gente até dá saltinhos e tudo. Eu hoje, por acaso, estava muito bem, foi muito fácil adorar. Então, na primeira música, deu-me algo aqui dentro assim, que até esqueci que o meu joelho não podia levar saltos. Quando eu vi, estava parecendo pipoca. É muito fácil. E é uma delícia a gente adorar quando nós estamos bem. Mas quando nós adoramos Deus, quando nós estamos no vale do sofrimento, no vale da angústia, no vale da dor, no vale da tal frustração, que essa parece que persegue o crente, a frustração. Quando nós adoramos a Deus, nesse vale revela maturidade espiritual. Revela que nós estamos olhando para o alto, nós estamos olhando para a palavra. A palavra, ela é Deus, a palavra é Jesus vivo.
Então, se nós não estamos adorando a Deus quando estamos passando pelo vale, alguma coisa está errado. Nós não estamos com os olhos no lugar certo. E nós temos que voltar os nossos olhos para a palavra. Que a palavra é Deus. A palavra é Jesus vivo. Isso mostra que a adoração verdadeira, ela vem de um coração que se rende a Deus, não do conforto ou circunstâncias, mas da nossa fé nele. E o que é a nossa fé? É esperar em Deus por aquilo que a gente ainda não vê, mas nós sabemos que é certo que vai acontecer. A adoração é um ato de confiança. Confiar em Deus. Sabemos que mesmo em meio à dor, na prisão, na perda, Deus permanece conosco no controle e Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir a palavra dEle. O pastor, no domingo passado, ele falou uma coisa que me chamou bastante atenção. Na palavra, né, que ele trouxe de evangelismo, digamos assim, quando ele disse que ele não prometia que quem aceitasse Jesus, que a vida ia virar um mar de rosas, ia ser tudo colorido, íamos andar de bênção em bênção. Não é bem assim. E é nesse momento, quando nós passamos nesse vale, que nós temos as decepções, temos as frustrações. É nesse vale que nós vemos aonde o nosso coração está. Porque nas piores situações da nossa vida é que revela o nosso melhor e o nosso pior. E quando isso é revelado em nós, é que nós temos que nos aperceber o que é preciso ser transformado aqui na nossa mente. Porque na nossa mente é onde é o campo de batalha maior do ser humano. É a mente. É a mente. Na nossa mente é um grande campo de batalha. Ninguém aqui entra no seu Senhor. Ninguém sabe o que se passa aqui. Só nós e Deus. E é nesse campo que nós temos que vencer. Através da adoração, através da oração. Há orações que são verdadeiras adoração. E é nesse lugar que nós temos que chegar. Quando tudo parece que não tem saída, quando tudo parece que está perdido, quando tudo parece que eu não consigo nem respirar, de tão oprimido que eu estou. Escolha louvar. Escolha adorar ao Senhor. O louvor, quando nós cantamos em casa, quando nós estamos abatidos, nós ligamos um louvor, começamos a cantar, a atmosfera muda. A atmosfera torna-se outra. A nossa vida, ela tem que ser uma adoração constante. As minhas atitudes têm que ser uma adoração. O meu testemunho tem que ser uma adoração. Aquilo que eu falo tem que ser uma adoração. As palavras que saem da nossa boca. Porque muitas vezes a gente pensa que a adoração é só o que a gente faz aqui. E não é. A adoração é aquilo que sai da nossa boca. Se eu falava palavrão, já não falo mais. Se eu era negativa, já não sou mais. Se eu declarava tudo aquilo que não era bom, não declaro mais. Então, essas palavras que saem da minha boca, elas são a adoração ao Senhor. Deus, Ele continua sendo digno, mesmo quando a vida não parece ser justa para nós. E nesse lugar é que nós veremos o agir de Deus, quando houver renúncia e o adorarmos independentemente da nossa condição. Vou dar um pequeno testemunhozinho do que me aconteceu em 2023. Em 2 de maio de 2023. Naquele abençoado internamento. Hoje eu digo abençoado internamento. Eu tive 1 mês naquele hospital. Ali,
eu percebi que foi tantas coisas evasivas, tantas medicações evasivas, tantos exames evasivos, a pessoa perde totalmente a dignidade. Você faz o que te mandam. Se te movem, você se move. Se dão de comer, você come. Se te dão água, você bebe. Você perde a tua dignidade. Nem a tua própria roupa você pode vestir naquele lugar. Você ali fica mesmo à mercê dos cuidados de outras pessoas. E nós não sabemos quem está ali para cuidar de nós. E naquele lugar eu aprendi o que é depender de Deus e do Espírito Santo. Os primeiros dias foi horrível. Horrível. Eu fiquei frustrada, revoltada, muito chateada com Deus, até eu perceber o real motivo, o porquê que eu estava ali. Aí quando eu percebi que eu já estava mais calma, já conseguia ouvir louvor, já conseguia adorar, tinha um olho tapado, não conseguia ler, foi assim um bocado mesmo muito tenso. E quando eu cheguei nesse lugar, aí veio o diagnóstico. Aí pronto, aí lá vai, de novo tem enxurrada. Aí eu falei, não, peraí, eu já aprendi alguma coisa aqui. Eu já aprendi alguma coisa nesse lugar. E ali eu aprendi que independentemente do que nos acontecer, Ele não vai deixar de ser Deus. Ele não vai deixar. Se Ele me curar, Ele vai ser Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. E digno de todo louvor, de toda adoração e toda exaltação ao nome dEle. Independentemente. Então, nós temos que chegar nesse lugar, que nesse lugar nós temos que aprender que, independentemente do que eu estou a passar, eu tenho que adorar ao Senhor. Eu convido a cada um de nós hoje a adorar, que isso seja uma escolha nossa, adorar ao Senhor, independentemente do que nós estamos a passar. Segundo ponto, a adoração abre caminhos sobrenaturais. Como nós vimos nessa passagem, em Atos 16, 26, quando houve um terremoto. Mas esse não foi simplesmente um terremoto físico que abalou as estruturas daquela prisão. Foi muito mais do que isso. Foi além. É por isso que muitas vezes nós temos que não só olhar para o natural, para o físico, do que está acontecendo na nossa vida. Nós temos que ter uma mente aberta, pedir ao Espírito Santo que nos dê discernimento para que nós percebamos o que essa situação, não é, no espiritual, tem a me ensinar. O que nessa situação eu ainda não alcancei e que eu preciso alcançar. E muitas vezes são situações recorrentes, voltamos a passar por elas. Aí em 2024, 25 de outubro de 2024, fui novamente internada. 2023 foi o lado direito, 2024 foi o lado esquerdo. Só que aí já foi totalmente diferente. Foi totalmente diferente. Totalmente. Primeiro que eu já conhecia a casa, né? Já conhecia várias pessoas. Muitos se lembravam de mim. Então, já foi muito mais fácil lidar com aquela situação. Mas foi uma situação que voltou a acontecer. E eu tive novamente que perceber por que eu estava novamente naquele lugar. São situações que nos levam ao mesmo ponto. E por que nós ainda não saímos desse lugar? A resposta de Deus ao louvor de Paulo e Silas foi um terremoto que sacudiu as estruturas da prisão. Abriu portas e quebrou correntes. Aleluia! Que hoje o Senhor possa quebrar correntes hoje aqui nesse lugar, nas nossas vidas. Que cadeias nas nossas vidas hoje aqui possam ser abertas. Cadeias da nossa mente, cadeias do nosso sentimento, para que a gente possa sair desse lugar e não voltar mais para lá. Que não aconteça situações recorrentes, que a gente tem sempre a passar por elas.
Que hoje, verdadeiramente, as portas possam ser abertas e que nós possamos sair e sermos livres para adorar o Senhor. Amém? Isso nos mostra que o louvor ativa o sobrenatural. Deus se move em meio aos louvores do seu povo. Nós vemos isso nos Salmos 22, 3. Porém, tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Ele habitou hoje aqui. Ele habita quando nós o adoramos, quando nós o louvamos, quando nós o buscamos, quando nós oramos a Ele. Ele habita no nosso meio. Ele está conosco. Este não foi um terremoto físico, mas sim espiritual, que quebrou todas as barreiras e prisões que impediam a liberdade. Aquele carcereiro, quando ele viu aquelas portas abertas, ele se desesperou. Que ele deve ter pensado nele, né? Porque eu tive que estudar um bocadinho, e o castigo romano, quando havia algum tipo de desobediência, no caso dele nem foi desobediência, não é? Mas as portas se abriram, ele não viu ninguém lá a princípio, pronto, não é? Deixei os presos fugirem, você severamente castigado. Então, para não passar por esse castigo, ele puxou da espada. Ele puxou da espada para tirar a própria vida. Foi quando Paulo disse para ele, né? Não faças isso, estamos todos aqui. Então, quando essa prisão foi aberta, quando esse terremoto sacudiu tudo, aquele carcereiro, ele teve um terremoto na vida dele. Ele teve um terremoto espiritual dentro dele. Abriu uma prisão na mente dele, que ele desejou ser salvo. Por isso eu desejo hoje, não um terremoto físico, gente, calma. Mas desejo esse terremoto de Deus, esse terremoto espiritual dentro de nós, que isso possa mover tudo aquilo ainda dentro de nós, que causa prisão, que causa dor, que traz desânimo, que traz angústia, amargura, que hoje isso possa acontecer dentro de nós. E essas cadeias serem abertas, essas prisões serem abertas, e que não haja impedimento nenhum para que a gente saia desse lugar e sejamos livres, tenhamos liberdades em Cristo. A adoração sincera, ela tem o poder de mover o céu e a terra. O céu move-se ao nosso favor, a terra se abriu. Eles adoraram, eles cantaram, eles oraram. A terra moveu-se mesmo, fisicamente e geograficamente, porque os céus ouviram a oração deles, os céus ouviram a adoração deles. Aquela adoração de Paulo e Silas moveu os céus, e o céu moveu a terra. Que nós chegarmos a esse lugar, que como os filhos de Deus, e libertos que nós fomos por Jesus na cruz, e que nós temos a palavra dele dentro de nós, que nós possamos cantar esses cânticos, nós possamos cantar essa adoração a ele, orarmos a ele, para que nós não voltemos mais a prisões do nosso passado. Que esse terremoto espiritual que aconteceu nessa passagem de Paulo e Silas, que esse terremoto também possa acontecer na nossa vida, mas que aterre mesmo, lá para trás, tudo aquilo que nós deixamos quando nós aceitamos Jesus. Quando nós dissemos para Jesus, amém, eu creio em Ti, eu Te aceito como meu Senhor e Salvador, como meu único Senhor, suficiente. Que nós deixamos tudo lá para trás, que não voltemos lá a pegar as migalhas, que não voltemos lá a juntar os cacos, aquilo já não nos pertence mais. Nós somos feitos nova criatura. Que esse terremoto espiritual possa acontecer hoje nas nossas vidas. O terceiro ponto é o louvor verdadeiro que impacta quem está ao nosso redor. Como eu falei um bocado na introdução. Esse louvor que surge natural da nossa vida, na nossa boca, quando nós estamos no nosso trabalho. E eu sei que é possível. Basta a gente querer.
Basta a gente ter o coração cheio da palavra, cheio de Jesus, porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. E nós podemos impactar aqueles que estão do nosso lado. Os outros presos, eles ouviram Silas e Paulo louvando e foram completamente impactados pelo que eles ouviram e depois eles viram. Que eles não só ouviram, eles viram também algo acontecer. Quando as cadeias se romperam, ninguém fugiu. Aquela adoração influenciou o ambiente, trazendo temor e esperança. Que hoje cadeias romperão em nossas vidas nesse lugar. Eu acredito, se nós abrirmos nosso coração e deixarmos essa palavra de Paulo e Silas entrar dentro de nós e analisar em que situações da nossa vida ainda há escuridão, ainda há prisão, nós vamos hoje sair daqui livre delas, com as algemas soltas, com aquelas algemas que atavam os pés deles, que parece que muitas vezes estamos atados e não conseguimos caminhar, não conseguimos andar. Eu não digo fisicamente, eu digo mesmo espiritualmente, emocionalmente. Que essas cadeias e essas algemas hoje sejam todas abertas, para que quem está do nosso lado possa ver o nosso antes e o nosso depois. Porque para impactar alguém, a pessoa tem que saber do nosso antes, para ela ver o nosso depois. Paulo e Silas estavam presos. Eles oraram e adoraram. As cadeias se romperam com o terremoto. Os presos viram eles irem para a prisão, serem presos e atados. De repente, eles começaram a orar, a adorar, e todos foram soltos. Aquela oração, aquele louvor, impactou todos aqueles que estavam ali. Mas eles viram o antes de Paulo e Silas. E é o que muita gente precisa ver, saber do nosso antes e ver o nosso depois, para poder desejar a mesma coisa na vida deles. Que muitas vezes nós caminhamos com Cristo anos e anos e anos, e não há transformação no nosso modo de falar, no nosso modo de vestir, no nosso modo de estar, no nosso modo de permanecer no trabalho. E as pessoas estão olhando para nós. Eu, na minha família, quando me converti, eles conheciam uma Lucilene, bruta, às vezes ainda sou, mas menos. Seca, amargurada, revoltada, muito machucada pela vida, muito magoada com a minha mãe. E depois, quando eu converti, 7 anos depois, nós fomos ao Brasil. E quando a minha família se deparou com a nova Lucilene, aquilo foi tão interessante ver a reação deles, que eles parecem até que tinham medo de falar comigo e de se aproximar da maneira que eles me conheciam, né, e da maneira que eles me viram. E eu comecei a dar o meu testemunho e mostrar para eles quem tinha transformado a minha vida. E muita coisa mudou. E eu sei que foi aquilo que eu levei, que eu mostrei o que Jesus fez na minha vida, que impactou muita coisa neles. Eles ainda não se converteram, mas eu acredito que eles vão se converter. Porque a minha irmã e o meu irmão mais velho, eles têm uma fé, uma coisa assim que... é algo assim que eu sinto, até parece que aquece o coração. Eles só precisam mesmo é declarar Jesus, eles precisam mesmo é só aceitar Jesus e deixar a idolatria. Mas eu sei que vai chegar o dia que isso vai acontecer. Mas o nosso louvor, a nossa situação, ela tem que impactar quem está ao nosso derredor. E é na transformação que a palavra traz para a nossa vida, é que quem está ao nosso derredor vai ser impactado.
O louvor de Paulo e Silas foi um grito que fez o mundo parar para ouvir, levando o carcereiro e a sua família a se converterem a Jesus. Gente, que coisa mais linda, vocês viram isso? Não é só ele que estava lá presente, foi ele e a família dele. Que aquilo não foi só para ele, mas alcançou a família dele. Vê como que a nossa adoração, que a nossa vida de adorador impacta quem está ao nosso redor. Naquele dia ali, eles não ganharam só o carcereiro, eles ganharam o carcereiro e a família. E naquela mesma noite, eles ainda foram discipulados por Paulo e Silas e foram batizados. Gente, é algo assim que de um terremoto, aqueles dois foram açoitados, magoados, injustiçados. E olha a glória de Deus que manifestou naquele lugar através da dor deles. A glória tremenda que foi naquele lugar. O nosso testemunho é uma forma de adoração. O nosso testemunho, ele tem que ser uma forma de adoração. Tem que ser uma forma de adoração. Eu conheço muita gente, porque, pronto, a maior parte me conhece, como faço bolos, doces, frequento muitas festas, ao entregar os meus trabalhos, tudo, e muitas pessoas me conhecem. E algumas também conhecem um bocado da minha vida particular, da minha vida Lucilene, pessoa. E algumas sabem do que eu passo. E já por várias vezes, quando eu chego para entregar, eu vejo no olhar delas e elas dizem: eu não sei como você consegue fazer tudo isso com o problema que você tem. Eu, por nada, me entrego e não faço nada. E muitas vezes a minha boca só se abre. Vem dele. Se não for a força que Deus me dá e o sustento através do Espírito Santo, eu não seria capaz de fazer 1/3 do que eu faço. O nosso louvor, ele tem que ser expresso através do nosso comportamento, da nossa maneira de estar, para que o nosso testemunho, ele impacte as pessoas e ele seja uma verdadeira forma de adoração. O testemunho de adoração de Paulo e Silas impactou todos naquela prisão. E aquela família foi tocada, aquela família foi salva. Quando atraímos a presença de Deus, nada fica indiferente. Muda a geografia, como nós vimos nesse terremoto, nessa passagem, que abriu aquelas portas e transformou completamente aquela prisão naquele dia. Liberta-nos de prisões e cativeiros, como o cativeiro da mente, como já falei ainda há bocado. Esse cativeiro, ele impede, muitas vezes, a gente de adorar, a gente de amar, a gente de declarar uma palavra para o próximo, de abrir a nossa boca em casa, para os nossos filhos, para o nosso marido, para a nossa mulher, e dizer: olha, eu te amo. Eu gosto de estar contigo. Vamos fazer algo diferente? Eu te respeito, eu te protejo, mas a nossa mente, esse cativeiro da mente, às vezes nos atrapalha, porque da mente gera o orgulho, gera a eu sei tudo, eu faço tudo, não preciso declarar nada para você, se você quiser estar do meu lado, se não quiser também é problema seu. E tudo começa aqui, tudo gera aqui. Porque muitas vezes ele pode estar triste e eu já começo a pensar macaquinhos. Ele não quer conversar comigo, já começo a pensar macaquinhos. Ele encontra com uma colega do trabalho, ontem mesmo, né? Dá um bom dia, eu já olho, quem era? E tipo assim, o tom de voz já mudou. Aí já começa, se não cuidar, começa aqui. Aí depois desce para aqui. Aí quando desce aqui e vem para aqui, que verbaliza, esse cativeiro já apanhou, já fechou.
Então nós temos que tomar muito cuidado com o cativeiro da nossa mente, que depois da nossa mente, ele vem e toca nos nossos sentimentos. E esses cativeiros da mente e sentimentos, ele transforma as vidas das pessoas, tanto para o bem quanto para o mal. Porque quando você cuida da tua mente, quando você adora, quando os teus pensamentos são uma adoração a Deus, você não vai falar palavras ao teu cônjuge que vai ofendê-lo, que vai magoá-lo. Você não vai fazer isso. Você vai lançar palavras de bênção. Você vai lançar palavras de bênção aos teus companheiros do trabalho, os companheiros da escola, aonde quer que você esteja. Você não vai lançar palavras de amargura. E os teus sentimentos vão ser sentimentos bons. Vai trazer vida. Vai transformar as vidas. Por isso que nós temos que cuidar da nossa mente, daquilo que vem à nossa mente e que nós deixamos criar raiz. E nós temos que declarar, cada vez que um pensamento vem, a minha mente pertence a Cristo. A minha mente, ela está conectada à mente do Espírito Santo de Deus. Amém? Temos que atrair a presença de Deus através da nossa adoração. Quando suas forças se esgotarem, levante um cântico de adoração. Deus age de formas que nós não conseguimos prever. Ele age em momentos, em lugares, em situações, e nós não prevemos. Eu não sabia quando eu ia ter o segundo, nem sei explicar o que é aquilo, uma nova crise, e fui parar novamente ao hospital de uma hora para outra. Aquilo foi algo assim, estúpido. O primeiro ainda vim tendo 10 dias de sintomas e sabia que alguma coisa não estava bem. Da segunda vez, não, foi assim de um dia para o outro. Nós não prevemos o que Deus quer fazer na nossa vida. Só que naquele lugar, naquele cativeiro, eu tive que novamente voltar para trás e ver o que eu voltei a fazer. E nós temos que levantar um cântico a Deus nesses momentos. E ali foi tudo muito mais fácil, que eu logo falei assim, não, eu tenho que adorar a Deus. Não vai mudar nada se eu ficar calada, não vai mudar nada se eu ficar amargurada. Cada pessoa que vier aqui me visitar, eu ficar lançando, ai, coitada de mim, não, isso não vai ajudar nada, eu vou adorar o Senhor. Eu vou entregar tudo nas mãos dEle. Então, quando nós tivemos um momento que parece que tudo vai desmoronar, parece que as nossas forças já se esgotaram, parece que já não existe mais nada em nós, levanta um cântico ao Senhor. Levanta uma adoração, que Deus vai agir. Você não sabe como, nem quando, nem aonde. Portanto, levanta esse cântico, mesmo que seja um lugar horrível de você estar, seja um lugar onde a ansiedade parece que vai arrebentar você. Adora o Senhor, clama a Ele, ora a Ele, que essa ansiedade ela vai dissipar. Seu louvor em tempos difíceis pode ser testemunho, como a gente que é esse tópico, para outras pessoas. A nossa fidelidade no sofrimento prega muito mais que 1000 palavras. Muitas vezes é muito bom falar, e é tudo tão bonito naquelas palavras, nossa, tudo assim maravilhoso. Mas e depois? Quando você sai de perto das pessoas, quando nós descemos daqui, quem nós somos? O que está aqui dentro? O que nós estamos sentindo aqui? Então, nosso testemunho, ele fala muito mais. Porque as pessoas, elas estão a olhar para nós. A gente pensa muitas vezes que estamos a passar desapercebidos, mas não estamos. Não estamos. Isso não é porque nós somos crentes, não. Mesmo quando as pessoas não são crentes, a gente vê, ou as pessoas olham para nós, para ver o nosso exemplo, ou para ver o que há de bom em nós, ou para apontar o dedo para nós.
Isso é do ser humano. Então, vamos aproveitar isso. Aproveitar essa sensibilidade que o ser humano tem, não é? Está sempre a olhar para o próximo. E vamos fazer do nosso testemunho um exemplo, um local onde as pessoas olhem e veem. Não. Isto aqui tem alguma coisa que é diferente. Que o nosso testemunho, ele possa falar muito mais que a nossa boca. Que muitas vezes nós falamos palavras vazias, enquanto que o nosso testemunho, às vezes ele transforma situações, transforma vidas. Então, quando há alguém que vem falar para nós algo que nós fizemos e que impactou a vida delas pelo positivo, é muito bom, não é? Que a gente viu que como ser humano nós podemos ajudar o próximo. Agora imagina nós fazendo isso e trazendo essas pessoas a Jesus, trazendo edificação para a vida delas. Amém? O quarto ponto, a adoração como um púlpito no fundo do poço. Aquela prisão era o fundo. Aquele lugar já não havia esperança. Para Paulo e Silas, sim. Para os outros presos, não. Porque para quem conhece Jesus, você pode estar na pior situação da tua vida. Mas se você está descansando no Senhor, a paz dele que excede o entendimento do homem, essa paz, não há nada mais valioso. Porque nós sabemos que estando com ele, pode estar tudo a correr mal, pode estar tudo, mesmo assim, não tem solução, mas para ele tem. Porque nós estamos em paz, nós temos o nosso coração guardado nele. Enquanto que a maior parte daqueles homens que estavam naquela prisão, ou que tenham cometido crimes ou não, porque Paulo e Silas também estavam lá injustamente. E não relata, não é nessa passagem, não relata na Bíblia se havia, mas algum preso na mesma condição. E aquilo que eles fizeram impactou aquela prisão, impactou aquelas pessoas. O que eles fizeram? Eles levantaram uma adoração no lugar de dor, no lugar de sofrimento, no lugar onde muitos deles, se calhar, estavam ali à espera de serem mortos. Aquele lugar, Paulo e Silas, eles levantaram um altar de adoração. Aquele altar levantado naquele lugar transformou vidas. E nós temos levantado altares de adoração na nossa vida, nos momentos mais difíceis, nos momentos onde a gente acha que já não há mais o que fazer, mesmo estando em Cristo. Nós temos levantado um altar de adoração ou nós temos levantado um altar de desespero, um altar de negação? Qual é o altar que nós estamos levantando ao Senhor? Um altar que vai trazer honra e glória para o nome dEle, ou um altar que vai ainda distanciar mais as pessoas da palavra de Deus? Se Paulo e Silas, naquele lugar, naquele cárcere, naquele lugar horrível, eu vou frisar várias vezes isso, que é para a gente, que é uma das coisas quando eu estava estudando que me vinha várias vezes, era a imagem daquela prisão. E a imagem que me via era sempre essa, era cheira a umidade, ratos, cheirar muito mal, um local sombrio, um local que causava medo e desespero, para que a gente tenha noção de que lugar que a nossa alma está. E que a nossa alma precisa sair desse lugar, precisa sair dessa prisão.
E se Paulo e Silas puderam louvar no cárcere, você também pode louvar no hospital, no luto, no desemprego, no silêncio da tua alma, que muitas vezes o nosso silêncio, ele também mostra muitas coisas. O silêncio muitas vezes mostra a dor, mostra o desespero, mostra a aflição, mostra a minha falta de coragem de pedir ajuda. O silêncio, ele muitas vezes, ele mostra o desespero que a nossa alma está. Mas é nesse silêncio, é nesse lugar de dor, do desespero, de luta, que nós devemos levantar a adoração ao Senhor. Como Paulo e Silas, naquele lugar que cheirava mal, eles conseguiram levantar um altar de adoração, tudo se rompeu e a luz chegou naquele lugar. A luz da salvação. Deus responde aquele dia, naquela adoração, com aquele terremoto. E Ele ainda responde hoje. Ele responde às nossas orações hoje. Ele responde à nossa adoração hoje. Que nós vimos lá atrás. Ele habita no meio dos louvores do seu povo. Se Ele habita no meio dos louvores dEle, Ele responde ou não responde às nossas adorações? Ele está ouvindo o nosso coração. Muitas vezes, a nossa adoração, em forma de oração, é uma alma triste, é uma alma amargurada, mas é uma alma que foi sincera aos pés de Jesus. É uma alma que naquela hora, daquela dor, daquela escuridão, ela soube pedir ajuda a Deus. E aquele pedido de ajuda nem foi exaltando o nome do Senhor, foi um desespero de alma, um pedido de ajuda. Tornou-se numa adoração e Deus moveu-se no lugar. E Deus move ainda hoje. Quando a nossa alma, ela está triste, quando a nossa alma, ela está carregada, levantemos uma adoração em forma de oração. E nós vamos ver essa cadeia romper-se na nossa vida. Eles não apenas cantaram para si, eles cantaram para todos que estavam ali. Eles não desejaram aquele momento só para eles. Eles desejaram para todos. Porque Paulo e Silas, antes de serem presos, eles estavam ali em Filipe para levar a palavra, para discipular aqueles que já conheciam Jesus e para evangelizar os não conheciam. Então o desejo deles naquela cadeia não era só que eles fossem libertos e saíssem dali, não. O desejo deles era que todos fossem alcançados. Eles não apenas só cantaram e oraram por eles, mas eles cantaram para que todos naquele lugar fossem transformados. E que aquele lugar de sofrimento, aquele lugar onde não estava nada de bom à vista, se tornasse num púlpito para que o Evangelho fosse pregado, transformando o fundo do poço em um lugar de esperança. Todo o fundo do poço, com Jesus, ele se torna um lugar de esperança. Podemos bater lá no fundo, mas quando a paz de Cristo vem, quando nós levantamos a nossa voz, quando nós abrimos a nossa boca em adoração, nós vemos as coisas se moverem, nós vemos pessoas virem ter conosco, nós vemos orações serem respondidas, nós vemos sendo pessoas salvas, pessoas curadas. Mas é nesse lugar que nós temos que buscar ao Senhor e transformar todo lugar de dor e sofrimento num púlpito, num altar, para que o Evangelho do Senhor ele seja pregado e que a adoração possa vir e libertar.
E o que nós temos feito com essas nossas situações menos boas de nossas vidas? Temos nos lamentados? Ou temos levantado um altar de adoração e sendo um testemunho para a salvação, para quem está do nosso lado? Para a gente refletir um bocado. O que nós temos feito com essas situações, esses momentos menos bons que nós temos na nossa vida? Nós temos chutado balde e olham para nós e dizem, pois, esse era crente. O que nós temos feito? Temos verdadeiramente, todos os dias, adorado ao Senhor, mesmo nas nossas dificuldades, mesmo não estando bem? O que nós temos feito? Eu aprendi isso nos últimos 5 anos, que não ia adiantar de nada eu ficar amargurada, ou ficar esperando eu ser curada, ou que a coisa ia melhorar. Eu me apercebi que podia não acontecer. Não é fácil acordar com dor e deitar com dor. E você está plena para fazer tudo que você tem para fazer. Não é fácil. Mas eu cheguei nesse lugar, que adorando Ele, que proclamando a palavra dEle, e tendo Ele no meu coração, é muito mais fácil, é muito mais leve, tem mais leveza para a gente, que às vezes até esqueço o que está acontecendo. Às vezes faço as coisas e já nem me lembro o que eu estou sentindo. E eu agradeço a Deus, porque eu sei que isto vem dEle, essa leveza vem dEle. E sem Ele, se calhar hoje eu já não estaria aqui. Por isso eu dou glórias ao nome do Senhor Jesus, por tudo que Ele tem feito na minha vida nesses últimos 5 anos. Aquilo que hoje parece prisão, amanhã será memória de um mover de Deus. Confie, Deus usa até a dor para manifestar a sua glória. Em 2024, Ele tem o dom de evangelismo. Eu na cama do hospital, com a cara toda torta, tapado o olho, numa situação horrível, uma senhorinha do meu lado, a dona Isaura, 95 anos, com 2 tumores no cérebro, com paragem dos rins, e um doce, a senhora, um doce, uma pessoa assim, incrível. E a filha dela, Tereza, ia todos os dias visitar a mãe. E ele teve com a Tereza 3 vezes, né? Foi 3 vezes. Na terceira vez, ele evangelizou a Tereza e levou a senhora a Jesus. Naquele quarto de hospital. E eu, né, só assim, que eu não sou evangelista. E eu sou assim, gente, vai entrar a enfermeira, vai entrar um auxiliar, olha o que ele está a fazer. E eu assim, olhando, falei assim, gente, como que ele consegue fazer isso? Eu ali, impactada com aquilo que ele estava fazendo. E eu já vi ele fazer um monte de vezes, mas nunca vi ele fazer num lugar, estás a ver assim, tão... um lugar de dor, um lugar de sofrimento, como foi ali. Gente, quando ele saiu, e aquela senhora veio, que ela ficou mais um bocado com a mãe, veio me dar um abraço, e ela disse, eu estou sentindo algo que eu não sei o que eu estou sentindo. Aí estive explicando um bocado para ela, e eu olhei e falei assim, gente, é nesse lugar que o Senhor quer que a gente esteja. Qualquer lugar que a gente tiver, no lugar do desespero, da dor, a palavra dele tem que ser pregada. Ele vai usar a nossa dor. Ele vai usar o nosso sofrimento. Eu nem estava lembrando dessa parte, que agora, aqui, ao falar com vocês, que me lembrei. E realmente é verdade. Deus, Ele usa até a dor para manifestar a sua glória. E Ele usa a nossa dor. Que nós não nos deixemos, porque estamos menos mal, porque a nossa dor está nos sufocar, está nos trazer desespero, de não falar dEle. Gente, funciona. Eu vi isso acontecer. Funciona. E é isso que o Senhor quer de nós. Ele quer que a gente chegue nesse lugar. Eu não estava bem, e Ele também não estava bem de me ver ali.
E a gente nem sabia o que tinha acontecido comigo ainda. Mas, gente, quando aquilo aconteceu, eu só falei assim, pronto, se calhar Jesus me trouxe aqui, não é para que essa senhora fosse salva. Nós não sabemos o que Deus vai fazer. Ele move-se e Ele age em momentos e em circunstâncias que nós não prevemos e não esperamos. É o repente de Deus. E era o tempo daquela senhora. No ponto 5, a adoração transforma crises em milagres. A adoração não apaga a dor ou resolve instantaneamente os nossos problemas. Isso não acontece. Era bom. Que assim eu já, há 14 anos atrás, nem tinha descoberto, né, um problema de saúde. Então, não resolve. Mas ajuda. E é o que nos mantém vivo. É o que nos capacita a permanecer firmes e ver o agir de Deus. Porque ao longo desses 14 anos, nós temos visto milagres, nós temos visto a mão poderosa do Senhor sobre a nossa vida, sobre a vida dos nossos filhos. Nós temos visto a mão poderosa do Senhor sobre a igreja. Nós temos visto o que Deus tem feito. Mas nós não temos calado a voz da adoração na nossa vida. Nós não temos calado a voz da oração na nossa vida. Não é todos os dias. Há dias que é muito complicado. Há dias que é muito difícil. Há dias que eu fico, Deus, recebe o meu silêncio, porque hoje eu não consigo nem orar. Há dias assim. Mas não pode ser um local de permanência. Não, isso não. Há um local que a gente vai para ali e sentimos assim. Mas nós temos que sair nesse lugar, porque Deus, Ele vai agir. Ele vai agir. E Ele capacita a cada um de nós para permanecermos firmes nele, dando essas armas de guerra, dando a arma de guerra da oração, da adoração. Nós temos a palavra está cheia de armas de guerras para nós. E o Senhor, Ele é por nós, Ele se levanta ao nosso favor. Então nós não podemos permanecer no lugar da dor, no lugar do desânimo, no lugar que traz frustração para a nossa vida. Depois daquele milagre que aconteceu, o carcereiro ele ficou tão impactado pelo comportamento de Paulo e Silas, que ele perguntou: o que eu devo fazer para ser salvo? Será que há muitos ao nosso derredor, no nosso dia a dia, que deseja isso? Será que nós temos sido esse testemunho que impacta as pessoas? Será que a nossa vida tem provocado milagres para podermos chamar a atenção de alguém e elas virem até nós e fazer a mesma pergunta que o carcereiro fez para Paulo e Silas? Nós temos impactado as pessoas? Tem acontecido milagres? Porque milagre não é só uma cura. Milagre é muito além da cura. Muito além. Eu estar aqui hoje é um milagre. A salvação é um milagre. A gente levantar todos os dias e respirar é um milagre. A gente todos os dias ver os nossos filhos é um milagre. Hoje eu pergunto, nós temos atraído milagres para impactar pessoas e elas virem até nós e perguntar o que eu devo fazer para ser salvo? A fidelidade deles não só libertou fisicamente, mas abriu os corações daqueles homens para o milagre da salvação. A fidelidade. O que é a fidelidade para nós? Deus, Ele é fiel. A gente portando-se bem ou não portando-se bem. A gente pode não ser fiel com Ele, mas Ele continua sendo fiel conosco. E a graça dEle nos acompanha, nos alcança a cada manhã. E a fidelidade de Paulo e Silas
libertou aqueles homens, não só fisicamente, mas libertou os corações, as mentes, e eles puderam receber a salvação. O maior milagre, muitas vezes, não é a porta se abrir. Muitas vezes a porta não vai se abrir. Muitas vezes nem sequer a janela vai se abrir. Não vai se abrir. Você vai orar, você vai adorar, você vai clamar. Você vai insistir. Mas esse não vai ser ainda o maior milagre. O maior milagre não é aquela busca que você está, que o milagre vai acontecer, não. É quando nós continuamos cantando enquanto a porta permanece fechada, confiando que Deus trará a direção que nós precisamos. Esse é o maior milagre. É o milagre de você não virar as costas para Deus. É o milagre de você não deixar de adorar porque o milagre não aconteceu. Esse é o maior milagre. É o milagre da perseverança, de você perseverar no Senhor, de você permanecer nele, permanecer na palavra dele. Esse é o maior milagre. E permanecer no caminho da salvação. A nossa reação diante da dor pode ser um canal para que outros encontrem a Cristo. Não subestime o poder do seu testemunho. Não subestime. Muitas vezes você pode achar que o teu testemunho é fraco, que você não tem nada para ensinar, você não tem nada para mostrar. Tem sim. Você impacta vidas ao teu redor. Pense sempre nisso. Não subestime o poder do teu testemunho. Porque o nosso testemunho, ele tanto pode levar para a vida, quanto pode levar para a morte. O nosso testemunho pode atrair muitos para Cristo, mas também distanciar muitos de Cristo. Então, não podemos nos achar que o nosso testemunho, ele não impacta as pessoas. Não subestime o poder do teu testemunho. Nunca. Porque você tanto pode atrair para Cristo, quando você pode afastar as pessoas de Cristo. Que a nossa boca, ela seja para adoração, para clamar, para adorar, para orar. Vamos orar mais, em vez de murmurar tanto. A gente, quando fala murmuração, a gente muitas vezes pensa, né, murmurar está falando um dos outros. Não. É murmurar da situação da nossa vida. É estar sempre a reclamar do mesmo. Isso é um modo de murmuração. Vamos transformar essa murmuração em adoração, em oração. Cada vez que vier esse sentimento de murmuração, vamos orar, vamos adorar o Senhor. Amém? A história de Paulo e Silas na prisão é uma prova viva de que o louvor é uma arma espiritual poderosa. Poderosa. Não importa onde você esteja, se decidir adorar, o céu responderá. Toda vez que nós adoramos, o céu responde. Nós podemos estar tristes. Se a gente colocar um louvor, e até mesmo certos louvores mexem mais com a nossa alma que outros. E muda. Muda o nosso dia, muda o nosso modo de pensar, muda o nosso humor. Por isso que nós temos que ter isso em nós, a importância da adoração. Quando adoramos, o céu vai responder. Eles nos ensinam que adorar em meio à dor não é fraqueza, e sim fé. Adorar a Deus em meio à dor, ao desespero, é fé, não é fraqueza. Não é aceitar a tua condição, não. É fé que tudo vai mudar, tudo vai ser diferente. Que possamos aprender a transformar as nossas prisões em altares de adoração.
confiando que Deus pode fazer maravilhas, mesmo nas madrugadas mais difíceis da nossa alma. Ele pode. Ele faz maravilhas quando nós buscamos Ele. Mesmo quando a nossa alma já não aguenta mais. Mas nesse momento que nós buscamos Ele em adoração, em oração, Ele transforma, Ele faz maravilhas em nós. Que possamos aprender com Paulo e Silas a transformar nossas circunstâncias, transformando a escuridão em um ambiente de adoração. Que tudo aquilo que ainda nos leva à escuridão, nos leva à tristeza, vamos transformar em adoração, como eles fizeram. Vamos tomar por exemplo Paulo e Silas. Que a nossa fé ela seja um grito de guerra que rompe as cadeias visíveis e invisíveis. Que ela possa libertar os nossos corações, impactar o mundo ao nosso derredor, para que a glória de Deus, ela se manifeste, como ela se manifestou naquele lugar. Que nós possamos sermos essas pessoas, esses agentes, que vão manifestar a glória de Deus. Que o Senhor possa manifestar em nós e através de nós a glória dEle, impactando aqueles que estão ao nosso derredor. Hoje, nesse tempo, eu quero pedir a vocês que vocês possam se levantar, que vocês possam vir ao altar, que vocês possam levantar uma adoração ao Deus Altíssimo, para vermos as cadeias serem quebradas, as algemas serem abertas, que a nossa adoração a tocar o céu, em nome de Jesus, ela vai romper com tudo aquilo que ainda nos aprisiona. Eu quero convidar vocês, o altar está aberto, se sentir necessidade, pode vir, o Senhor aqui está. Hoje vamos levantar um clamor, vamos unir a nossa voz com a voz dos anjos e vamos romper os céus. Vamos romper os céus, vamos quebrar os céus de bronze, vamos ver a manifestação do Senhor no nosso meio, para que hoje nós possamos sairmos daqui livres dessas cadeias, dessas prisões, que nós possamos sair daqui hoje livres desse mau cheiro, dessa umidade, desse lugar de desespero. Que hoje, como Paulo e Silas, nós possamos levantar a nossa voz em oração, em adoração, numa adoração que vai rasgar os céus nesse lugar. Amém? Convido a vocês a deixar o Espírito Santo a tocar no coração de vocês, a mover tudo que tem que mover. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa palavra, Senhor, te louvo, te agradeço, Senhor, por esse momento, Senhor, tão especial, Senhor, que nós vivemos, ó Pai, hoje aqui, Senhor. Um momento, ó Pai, onde nós aprendemos, Senhor, que a adoração, Senhor, é uma arma valiosa, Senhor, é uma arma de guerra, Pai, que quebra, Senhor, cadeias, ó Deus, que abre algemas, Senhor, que sacode, Deus, todos os lugares, ó Deus, lugares escuros, lugares, ó Pai, aonde, Senhor, o inimigo, Senhor, ainda nos prende, Senhor, aonde o inimigo, Senhor, ainda tem levado, Senhor, a melhor. Pai, no nome de Jesus, Senhor, que essa palavra, Senhor, não seja, Deus, só mais uma palavra agradável, mas seja uma palavra, Deus, que através, ó Deus, da adoração, Senhor, através, ó Deus, de um coração, Senhor, contrito, ó Deus, através, ó Deus, de um coração quebrantado na Tua presença, Tu virás, ó Deus, e vem, Senhor, vem mudando, ó Pai, vem mudando, Senhor, a nossa geografia, vem, ó Deus, trazendo luz, ó Deus, aonde, Senhor, ainda é escuridão, vem, ó Pai, nos tirando, Senhor, desse lugar de conforto, desse lugar, ó Deus, aonde, Senhor, nós nos acostumamos a estar. A Tua presença é muito mais do que isso, Senhor. A Tua presença, ó Deus, nos leva, Senhor, a adorar, Senhor, a ter uma adoração genuína, a ter uma adoração, ó Deus, que toca os céus. Uma adoração, ó Deus, que sobe, ó Deus, e rasga, Senhor. Rasga os céus, ó Deus, nós
Vemos, Senhor, o teu mover, um mover que liberta, um mover que cura, Senhor, um mover, ó Deus, que transforma vidas, ó Deus, através, Senhor, das nossas vidas. Que nós não sejamos, ó Deus, passivos, mas que nós sejamos, ó Deus, aqueles, ó Deus, que vão transportar, Senhor, a tua palavra, Deus, que vamos levar, ó Deus, a salvação, que vamos levar, ó Deus, a transformação, Senhor, que vem, Senhor, de ti. Pai, eu clamo a Ti, Senhor, leva-nos a esse lugar, Deus, de adoração, Senhor, que hoje, ó Pai, nós possamos, ó Deus, unir, Senhor, unir, ó Pai, a nossa voz, Senhor, com a voz dos anjos, Senhor, e cantar a mesma canção, Senhor, cantar a mesma canção que os anjos, ó Pai, que Te adoram 24 horas por dia. Leva-nos, ó Deus, a esse lugar, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pela Tua presença. Obrigado, ó Pai, que nós vimos, Senhor, o Teu mover hoje aqui, Senhor. Eu Te louvo e Te agradeço, Senhor. Não há outro como Tu, Senhor. Não há outro que é digno de ser exaltado, de ser aclamado. Santo, 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 santo. Só Tu és santo, Senhor. Ensina-nos a usar, Senhor, essa arma, Deus, da adoração, Senhor, como uma arma de guerra, Pai. E não deixar, Senhor, o inimigo vencer, Senhor, na batalha, Deus, da nossa mente. Purifica a nossa mente, Espírito Santo. Santifica os nossos pensamentos para que eles sejam bons aos Teus olhos. Espírito Santo de Deus, nos leva ao lugar de buscar os frutos para que nós possamos nos santificar e que a nossa vida seja um testemunho de adoração. Obrigado, Senhor, obrigado por tudo que Tu já fizeste e tudo aquilo que Tu ainda vais fazer, Senhor, no nosso meio. Ó Jesus, obrigado, Jesus. Amém, Senhor.